Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 14 de fevereiro, Deus nos deu a graça de mais um dia. Estar aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele nesse dia de hoje. Colocamos nas mãos do Senhor, entregamos tudo com confiança e que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho hoje vai nos dizer que Jesus sai de novo do território de Tiro e Sidônia e segue em direção ao mar da Galileia. Passando por Sidônia, atravessando a região da Decápole. Nessa missão, Jesus realiza a cura do surdo e gago. Um homem que falava com muita dificuldade. Nesse evangelho hoje, mais uma vez, Jesus manifesta o seu poder e a sua divindade. Ele ordena e o mudo começa a falar. Os milagres de Jesus querem mostrar a sua divindade e que o reino de Deus está próximo. É os sinais que o reino de Deus está próximo. No evangelho que nós ouvimos ontem, Jesus estava na região de Sidônia e Tiro, que no seu tempo era fora da Terra Santa. Era a terra dos pagãos. E Jesus estava lá, mas realmente ele não queria aparecer lá. O evangelho ontem nos fala que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. E por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Jesus não queria aparecer lá. Ele não queria aparecer lá porque a terra de Tiro e Sidônia era uma terra de pagão. Porque para os judeus era proibido de ir até lá. Porque se um judeu fosse até lá, eles recebiam uma contaminação ritual. Que se entrasse na casa de um pagão, por isso que Jesus fica bem escondido lá naquela casa. Mas acontece aquele episódio que nós vimos ontem no Evangelho. Daquela mulher que tinha filha endemoniada, a cananeia, que vai até Jesus e insiste maravilhosamente, muito humilde, com muita fé e confiança, e Jesus libertou a sua filha. O Evangelho diz que Jesus saiu de novo do território de Tiro e Sidônia e seguiu em direção ao mar da Galileia. E Jesus estava voltando para a sua terra. E Jesus quer voltar logo, Jesus tem pressa de voltar à sua terra. E daí trouxe para ele esse surdo e mudo. Olha que é interessante o que Jesus fez. Eles pediram que Jesus impusesse a mão sobre ele. E esse impor as mãos é interessante. Lá no Antigo Testamento vai nos dizer que impor as mãos é o poder de transmitir a graça da cura e da libertação. Mas o evangelista São Marcos conta que Jesus pegou aquele homem e se afastou fora da multidão. Ele não queria que as pessoas que estavam ali presenciassem o milagre. Porque Jesus, ele não queria que o povo fizesse dele um rei antes da hora. Um rei social, político, econômico, não. Até porque não era esse o reinado de Jesus, não. O reinado de Jesus é da cruz, o messianismo de Jesus é da libertação que ele veio trazer. É do Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz, que tira o pecado do mundo. Meus amados, para nós esse evangelho hoje é uma lição. Quando a gente faz uma coisa boa, fazer escondido, sem barulho, no silêncio, sem querer aparecer, sem nenhum tipo de elogio ou de aplauso ou reconhecimento humano. Porque a recompensa do bem que você faz vem de Deus e não dos homens. Que coisa interessante que o evangelista fala. Ele coloca o dedo no ouvido daquele surdo e mudo, cuspiu e com a saliva ele tocou na língua dele. Parece uma coisa estranha, não? Mas quando nós analisamos os sacramentos que nós recebemos da igreja, vamos perceber os sinais e vamos ver que todos os sacramentos existem sinais. Porque nós somos seres materiais, mas também espirituais.
No batismo, nós temos a água, na Eucaristia nós temos o pão e o vinho, na crisma você tem o óleo e assim por em diante. Aqui nós percebemos, em todo o sacramento, vamos ter um sinal material. Então, quando Jesus realiza a cura deste homem com sinal material, também. Os santos doutores da igreja, como São Tomás de Aquino, ele explica esse gesto de Jesus, que Jesus fazia com a saliva de tocar. Ele quer mostrar que tudo nele é bom, inclusive a saliva. Olha que coisa interessante que o evangelista coloca. Jesus olha para o céu, suspirou. Os santos doutores da igreja dizem que Jesus fez esse suspiro. Jesus estava falando com Deus. Como o pecado original estragou a humanidade. Que dó que eu tenho deste povo. Esse suspiro de Jesus mostra que ele teve compaixão daquele homem, da miséria do pecado original, fez com a natureza humana. Mas daí Jesus fala, éfeta, quer dizer abre-te. E daí o surdo começou a ouvir e a língua dele soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Aquele povo que estava ali, que ele não queria que soubesse, mas não teve jeito, o povo percebeu. Diz São Jerônimo, ele fala que o povo espalhava a notícia, não era por desobediência a Jesus, não. Porque o povo não se continha. Eles não tinham outro jeito de agradecer pela graça alcançada, pelo que Jesus tinha feito. Eles tinham que falar. Era uma forma de agradecer. O evangelista Marcos vai dizer que o povo dizia, ele fez bem todas as coisas. Pedimos hoje ao Senhor que também nos dê a graça de fazer bem aos outros. Pedimos ao Senhor que os nossos ouvidos também sejam abertos para acolher a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Seja fechado para as coisas do mundo. Que a nossa boca se abra para falar o que é bom. Que as nossas palavras sejam para a edificação do nosso irmão. Que nunca seja para a destruição do irmão. São Paulo fala na carta aos Efésios que nenhuma palavra má saia da vossa boca. Somente aquilo que for bom, capaz de edificar, de fazer o bem para as pessoas. Pedimos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, que nos alcance a cura da nossa enfermidade, seja ela qual fores. Que hoje você possa estar sofrendo. Que Nossa Senhora apresenta Jesus hoje, seja a cura física e espiritual. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São Marcos 7, de 31 a 37. Rezemos pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Pediram-lhe que Jesus pusesse as mãos. Jesus afastou com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais recomendava, mais eles divulgava. Muito impressionado, dizia, ele tem feito todas as coisas, ele tem feito bem
todas as coisas. O surdo faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque os nossos ouvidos, para que ele seja aberto para acolher a palavra de Deus. Que Jesus também toque a nossa boca, para que sejamos comunicadores do teu reino. Que pelo batismo nós recebemos esse toque de Jesus, esse éfta, esse abre-te, para que nós também se abrimos à voz de Cristo, que nos capacita, que nos dê a capacidade de comunicar as verdades do teu evangelho. Que você seja um bom comunicador. Não tenha medo. Às vezes a gente se atropela, se perde no português, no falar bem. Mas isso não importa, porque eu não estou aqui dando uma aula de português. O importante é levarmos a boa nova do evangelho de Deus. O quanto for possível, anunciar a boa nova da salvação de Cristo. Obrigado pela sua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.